Discípulos ou multidão? Olá, pregadores, pregadoras, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu estou sempre aqui dando dicas a respeito de pregações e eu quero hoje começar aqui, tentar fazer uma série de vídeos falando a respeito do nosso chamado a sermos pregadores, mas antes de sermos pregadores, nós temos que ser discípulos, tá bom? Então, nós vamos estar falando a respeito disso. Eu quero aqui citar a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 10. Eu vou ler aqui um versículo 10 e o 11, para nós entrarmos nessa questão da multidão e do discípulo, tá? Se você tiver uma Bíblia, você pode acompanhar, depois você pode fazer a leitura do texto todo. Ele está no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo de 10 até o 17. Mas nós vamos ler só 2 versículos hoje. Eu vou fazer outro vídeo e nós vamos dar continuidade, tá bom? Então diz assim, a palavra de Deus. No versículo 10, ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito, e levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Então, essa é a parte A do versículo 11. E uma coisa que nós temos que entender, como discípulos, preste atenção nesse texto. Esse texto é o texto da multiplicação dos pães e dos peixes. Então, antes desse acontecimento, desse milagre, os discípulos, eles foram enviados por Jesus para andarem nas aldeias, nas vilas, nas cidades, nas ruas, nos becos, todos os lugares. Eles estavam com essa missão de curar os enfermos, de expulsar os demônios, de libertar os oprimidos. E eles foram. E você sabe que uma viagem dessa não é fácil, né? Nós, quando viajamos, ao retornar, nós estamos cansados, nós precisamos de 1 dia, 2 dias de descanso para poder retomar as energias, né? Às vezes as pessoas saem de férias, passam 30 dias de férias, quando elas voltam cansadas, querendo mais 30 dias para descansar na realidade. Então, com os discípulos não foi diferente, até porque não era uma simples viagem. Tinha a questão física, tinha a questão psicológica e tinha a questão espiritual também. Então eles chegaram extremamente cansados. Mas quando eles retornaram, eles começaram a contar tudo que eles tinham feito para Jesus. Jesus os convidou para continuar com ele. Jesus não deu folga para os discípulos. Então, uma coisa que nós temos que entender no nosso chamado como discípulos, nós temos que ser incansável. Sabe aquela coisa que você é convidado para fazer uma atividade, por exemplo, na sua igreja, e você faz corpo mole, eu estou cansado, eu não posso fazer porque eu chego cansado do meu trabalho, porque isso, porque aquilo. Começa a dar um monte de desculpas e coloca como o ponto principal da desculpa o cansaço. E os discípulos, eles não ponderaram, simplesmente eles seguiram Jesus e continuaram. E a missão posterior era muito maior do que a anterior. Mas mesmo assim, eles nem sabiam na realidade o que era. Mas, nesse momento, aconteceu isso. As multidões souberam e começaram a segui-los. Seguir Jesus. E lá eles tiveram que agir, tiveram que trabalhar, fazer algo naquele momento. Se você tem o desejo do ministério da pregação, você primeiro tem que ser um discípulo incansável, que não tem hora, não tem momento
quantas e quantas vezes eu cheguei na minha casa depois de um dia intenso de evangelismo, depois culto, oração, libertação, cura, culto de milagres. Chego em casa cansado, extremamente cansado, e recebo a ligação de alguém precisando que eu fosse em sua casa para fazer uma oração. Lá tinha uma pessoa endemoniada, tinha uma pessoa enferma, tinha uma pessoa problemática, e eu tinha que sair da minha casa. 11 horas da noite. Às vezes, quando eu retornava, era 2 horas da manhã. Mas isso faz parte. Isso faz parte do nosso chamado. Nós temos que pagar o preço por isso. Nós temos que pagar o preço por isso. Então, você não é multidão. A multidão estava lá só para receber. Só para receber. E os discípulos estavam para servir. Então, nós somos chamados primeiro para servir. Não queira você pensar que você vai ser colocado num pedestal como um grande pregador se você não servir. Esquece, então, esse ministério da pregação. Esquece esse ministério do pastoreio. Esquece, porque nós temos que primeiro servir. Eu vou continuar no próximo vídeo, vou continuar esse assunto, que ele é muito interessante. Isso aqui é uma grande revelação de Deus para nós, tá? Para todos nós que estamos almejando esse ministério tão maravilhoso que é o ministério da pregação, do pastoreio, esse ministério de levar a palavra de Deus às pessoas, né? Então, se você já está como eu, já estou no ministério há muitos anos, mas isso também se aplica para mim, se aplica para você que já está no ministério e se aplica para você que pretende entrar no ministério da pregação, tá bom? Deus abençoe, eu espero ter ajudado você. Continue aqui, olha, se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, já toca o sininho aí, tá bom? Dá o seu like, ó, gostei da palavra, do conteúdo, e eu vou já fazer o outro vídeo para que você também possa ser avisado quando eu colocar o vídeo, postar o vídeo aqui no canal. Você vai ser avisado de primeira mão para você não perder nenhum conteúdo, porque esse conteúdo é fantástico. Deus abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo.